Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. E aí, a pergunta de hoje é: existe salvação para a indústria de games ainda? Então vamos refletir isso aí. E assim, eu já posso dar a resposta de cara? Claro que existe. É claro que existe. Na verdade, a indústria de games está mais do que salva. Ela parecia não estar lá na década de 80, quando teve o crash dos videogames, mas atualmente ela está mais do que salva e vamos explicar por quê e vamos entender isso tudo. Bem, o que acontece? Estamos passando por uma temporada de situações estranhas. Os games ficando muito caros, as empresas mandando os funcionários embora, as desenvolvedoras, e existe um papo de que não há mais crescimento na indústria, a indústria estabilizou. Mas qual o problema de não haver mais crescimento na indústria? Essa é a pergunta. Quem está interessado em mais crescimento? Não sou eu. É você? Acredito que não. Não faz diferença se a indústria estagnou. Se todo mundo que joga já tem que jogar. Ah, mas nasce mais pessoas, mas morrem outras. Então, assim, talvez já tenha chegado ali num ápice, num limite de quantidade de pessoas que jogam. Porque a maioria das pessoas hoje jogam, mesmo que seja no celular. E isso não tem problema nenhum ter estabilizado, a não ser para as empresas que querem sempre crescer. Mas não é assim que funciona. A vida não é assim que funciona, não é tudo que vai crescer o tempo inteiro. Então chega uma hora que estabilizou e está tudo bem. Isso é muito normal. Então, primeira situação é essa. Não se ouve falar que a empresa está caindo, diminuindo de tamanho. Não, apenas que ela está crescendo menos. Olha, ela está crescendo menos. Nem parar de crescer ainda ela parou. Mesmo que tivesse parado, seria normal. Então, essa é uma situação. Outra situação, games caros demais para se fazer. Os games AAA. Não são só esses games que existem. Se a gente tivesse só com os games AAA sendo feitos, games de 100 milhões, 200, 300 milhões de dólares para serem feitos, se fossem só esses, seria um grande problema. Um grande problema. Mas hoje, se a indústria parar de fazer esses games, ou então só algumas empresas fazerem, por quê? Porque algumas têm certeza que eles vão vender, tipo a Rockstar com GTA. Então, se ficarem só esses, tá tudo certo. Por quê? Porque a gente tem todo um movimento indie funcionando muito bem. E esse movimento indie é um movimento barato. O desenvolvimento desses games são baratos. Então, a indústria por si só, ela não vai acabar. Ela nunca esteve tão bem. A quantidade de games lançados na Steam, por exemplo, anuais, é um absurdo. Na verdade, é até exagerado. Então, como falar que a empresa não teria futuro? O que ela pode fazer é se readaptar e tentar diminuir um pouco essa ideia de crescimento, né? Ela pode estabilizar para chegar num ponto mais normal, porque a quantidade de games lançados hoje em dia não está indicando que a indústria está piorando. Não, ela está piorando no sentido, talvez tenha lançando games demais. Então tudo tem que ter uma lógica. Qual é o consumo? Você não vai fabricar uma coisa, um produto, além da quantidade que ele vai ser vendido, porque senão vai ficar estocado. Entendem? Comparando aí com qualquer outra situação. Vai ficar estocado. Se for alimentação, por exemplo. Se você não tiver aquela venda total, ele vai ficar estocado e vai estragar. Não é o caso dos games, mas os games, se eles ficarem sem vender, não vai ter o lucro com relação àquilo. Então, talvez o problema seja, tem games demais no mercado? Pode ser por aí. Né? E outra, com relação aos valores, foi isso que eu expliquei. Games caros demais, não precisa ser feito game caro demais. Não precisa. A indústria já mostrou, os desenvolvedores já provaram que dá para fazer games bacanas
sem gastar dinheiro demais. E que façam só as que tem certeza que vai vender. Isso seria uma solução. Por que eu estou falando esse assunto? Porque teve também o aumento do Game Pass. Gente, o Game Pass, eu até fiz um vídeo sobre. O Game Pass é outra história. É a história de todo mundo já sabia que oferecendo game Day One, o serviço não daria lucro para a empresa. Já vinham falando isso. Todo mundo da indústria já vinha comentando que do jeito que estava não ia ficar. E chegou a hora que ela foi e colocou os pingos nos is. E chegou no valor que ela queria chegar. Eu acredito que daí vai aumentar sim. Anual ou alguma coisa assim, pouco. Não acredito que vai ter mais esse aumento igual teve de 100%. Eu acho que chegou no ponto que ela queria chegar de valor. Eu acredito que sim. E aí, beleza, assine quem quiser. Ou então mude o tipo do pacote lá, passe para o essencial lá. Eu até esqueci os nomes, eu acho que standard, essencial, enfim. Muda o plano, veja um que adapte melhor a você e vamos seguir. Eu fiz um vídeo para o canal esses dias e uma pessoa comentou, eu tô com o nome do rapaz, Fábio Ramos. Ele comentou, né, porque o vídeo era se o Xbox poderia acabar. E aí ele comentou uma coisa muito bacana. Ele falou assim, mas nós que gostamos de game, não faz diferença se o Xbox ou o PlayStation acabar um dia, porque os games existem antes de PlayStation e Xbox, de PlayStation e Microsoft, de Sony e Microsoft entrarem nesse ramo. E eles vão continuar existindo. E eu refleti hoje com muito mais facilidade do que antes a indústria vai continuar existindo, por causa desse movimento indie. Então, dá para continuar com games, fazendo jogos que não vão ter risco grande de desperdício de dinheiro muito grande. Por quê? Porque os games indies são poucos desenvolvedores, alguns feitos por uma pessoa só, ou o caso do Expedition 33, que foi feito por 30 e poucas pessoas, e é um game que você olha, é um game AAA, mas na verdade eu acho que ele é AA. Mas enfim, então não existe esse risco. A indústria está ótima. Quanto às bolhas, muita gente fala de bolhas. As bolhas seria o seguinte, você joga só Roblox. Roblox. Por que falei sobre Roblox? Roblox é importante falar. Eu não gosto, tá? Meu filho joga, eu não gosto. Meus filhos jogam. Então, eu sei a força do Roblox. Para vocês terem uma ideia, 55 bilhões de dólares foi vendida à EA essa semana. A empresa Roblox, eu pesquisei, ela está valendo hoje, essa semana, 94 bilhões de dólares. Então, ela vale quase o dobro da EA e a Nintendo está valendo 104 bilhões, 100 bilhões, 104 bilhões. Então, a Roblox está valendo quase o que a Nintendo inteira vale. Roblox, ela nem faz games. Quem faz os games são as próprias pessoas que utilizam. Então, elas podem criar um game lá dentro e o game é distribuído, como se fosse YouTube. Olha que ideia maluca e que deu tão certo. Olha como a empresa ganhou em cima e nem desenvolvedora precisa ter. É claro que ela deve ter pessoas lá que ficam lidando com a situação do programa que faz os games, enfim. Mas assim, quem faz os games nem é ela. Então isso prova que às vezes precisa de um pouco de inteligência para mudar um pouco o esquema de fazer o dinheiro, porque a indústria precisa do dinheiro. Infelizmente precisa. Vamos voltar para a bolha. Se a pessoa joga só Roblox, ela faz parte do mundo dos videogames. E não tem problema nenhum ela não entender de outras coisas.
que ela fique no Roblox, ela está incluída nesse pacote de gamers. E isso funciona também para PlayStation e para Xbox e para Nintendo. Então, você compra um console da Nintendo, você fica preso naquela bolha Nintendo. É isso que o pessoal tem falado e que precisa se entender um pouco mais. Mas eu nem acho tão necessário. Por quê? Você faz parte da bolha da Nintendo e o que tem? Se está te divertindo, tá tudo certo. Gastar, você vai. Se você quiser economizar, todo mundo sabe. É só pesquisar na internet como jogar videogame do jeito mais barato possível. Você vai montar um PC. Monta um PC. Há um PC mais simples. Já compra esses mais ou menos montados, melhora sua placa e utiliza games um pouco mais antigos no seu PC. Pronto. Você vai estar rodando, jogando games de 3 anos atrás no PC, funcionando perfeitamente e gastando quase nada. Porque a Steam oferece games mais baratos, a Epic dá games constantemente. E então é uma questão de adaptação. Eu não concordo com esse negócio de bolhas, que tem que estourar a bolha. Não, está fazendo parte. Ah, mas o Game Pass aumentou. Gente, ele aumentou, mas ele dividiu os planos. Ele melhorou os planos. Antes, o básico, o pacote básico do Game Pass, você não podia utilizar a nuvem para jogar. Agora pode. Está incluindo agora o Game Pass PC, todos eles. Então não é bem isso que todo mundo falou, tá bem? E é isso. A resposta, então, para o áudio inicial é sobre se a empresa de games ainda tem jeito, ainda tem salvação. É claro que ela tem salvação. Ela está salva, ao meu ver, totalmente. Acho que ela nunca esteve numa melhor fase. Videogames sempre foram caros, sempre foram uma coisa para dar dinheiro para quem está fazendo e para oferecer diversão para quem está comprando e utilizando. Games lançamentos, você paga pelo hype, mas todo mundo já sabe disso. E não tem problema nenhum nisso. Eu sou um cara tranquilo com relação a hype de lançamento. Mas você não é. Pagou pelo valor, o preço? Beleza. Tá satisfeito? Curtiu? Mas se você for uma pessoa mais tranquila, dá para pagar pouquinho, dá para fazer as adaptações, igual eu disse, do PC e comprar games mais em conta, games um pouco mais antigos. E a vida vai seguindo e quem consegue manter games a R$500, comprar games a R$500, ótimo, muito bom para a indústria, que vai continuar fazendo esse tipo de game. Se todo mundo parasse de comprar, talvez não sairia mais esse tipo de game. Mas o Hollow Knight Silksong saiu a R$60. Então, assim, seriam só adaptações. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, das explicações. Eu falei muito, acho que eu embolei um pouco as coisas, mas deu para falar um pouco de cada coisa sobre a indústria. Acho que ficou bom. Se gostam dos vídeos, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo assunto. Valeu!